Estamos iniciando de novo a nossa live aqui na rede social Facebook do Lemana. Gostaríamos de indagar aos amigos para saber se estão nos ouvindo. Peço ao Luiz Maranhão que nos informe se consegue nos ouvir bem dessa vez. Pode fazer o comentário que eu estarei lendo aqui, Luiz. Podem me ouvir? Por favor, façam um comentário na página de vocês para nos mostrar se melhorou. Parece que está ok agora. Muito bem, amigos. Finalmente, depois de tantos atropelos técnicos, vamos iniciar a nossa conversa. Soraya, Sandro, Eduardo, temos vários amigos nos informando agora que o som voltou. Então vamos iniciar a nossa live, agradecendo o convite do Luiz Maranhão e dos amigos do Lemana, este centro espírita nascente, o mais novo aqui do estado do Amapá. Então é uma alegria enorme estar compartilhando com vocês. Pedimos as bênçãos divinas, pedimos também, além das bênçãos divinas, a assistência dos benfeitores que possam nos acompanhar nesses momentos de reflexão, com base no capítulo 21 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então vamos fazer a leitura do item primeiro. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cacho de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São anotações do Evangelho de Lucas, que desde aquela época já haviam muitos profetas que verdadeiramente não eram profetas, eram charlatães. Então, Lucas, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Mateus também, no capítulo 5, de 15 a 20, nos alertavam para que tivéssemos cuidados com os falsos profetas, não é? Que vêm coberto de pele de ovelha, mas porém por dentro são lobos vorazes. Então, Jesus, ensinando os apóstolos, lhes disse que teriam que ter muito cuidado, porque desde a época de Jesus já haviam as famosas fake news, né? Pessoas de má índole que vinham trazer, então, ensinamentos falsos. Então, a primeira reflexão é para nós a questão dos profetas, né? Porque atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição tornam-se sinônimas. Ensina Kardec agora. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem uma extensão maior, de maior significação. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, o profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, a nossa primeira reflexão é sobre justamente o caráter de profeta, porque antigamente achavam que ser profeta era fazer predições. Porém, no sentido do Evangelho, fazer profecias é revelar as leis espirituais, portanto, revelar a verdade. E desde a época de Jesus,
haviam sempre prodígios que os falsos profetas eles traziam ensinamentos distantes da verdade. Então, o verdadeiro profeta, primeiro, se conhece pelo seu caráter moral, pela qualidade que ele traz em si mesmo de um revelador das leis divinas. A gente pode entender que o profeta é aquela pessoa inspirada por Deus, né? Por Jesus, pelos bons espíritos, a trazer as revelações que nos façam compreender justamente as verdades espirituais do universo, as leis divinas, portanto. Então, naquela época, como tanto agora, muitas pessoas conseguem fazer prodígios, né? Conseguem ter a arte de enganar. No entanto, com o advento da doutrina espírita, nós conhecemos melhor as leis que regem o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, as leis que regulam esse intercâmbio, a mediunidade, o que pode a mediunidade produzir, o que não pode. Então, hoje, modernamente, os falsos profetas, eles estão aí a toda hora. Então, como perceber que são verdadeiramente enviados de Deus? É o que o Evangelho nos diz, que o verdadeiro profeta se conhece por mais sérios caracteres e exclusivos morais. A começar primeiro pelo desinteresse. Todo aquele que pretenda fazer uma revelação, dizendo que esta revelação é divina, que é cheia de bons propósitos, primeiro, o primeiro item é o desinteresse completo. E quando nós falamos de desinteresse, não é só desinteresse financeiro, também desinteresse financeiro, mas desinteresse de elogios, né? Desinteresse de vaidade, de querer angariar prestígio, poder, fama. Toda vez que você vê alguém falando só de famosos, alguém predizendo coisas espetaculares, tomemos muito cuidado, porque o verdadeiro profeta, ele se revela muito mais, primeiro, pelo seu caráter, pela sua índole, pela sua vida, do que pelos ensinamentos que eles apresentam, né? Porque nós temos que ter muito cuidado, porque normalmente um falso profeta, ele usa de um ardil muito interessante, que é o sofisma. O sofisma é aquela arte, aquela técnica de se produzir argumentos lógicos e até mesmo verdadeiros, né? Premissas. Quando ele começa a buscar enganar alguém, ele começa primeiro com premissas verdadeiras, lógicas, porém com conclusões falsas, né? Para produzir uma espécie de ilusão da verdade. E muita gente tem caído nisso. Agora, nesses momentos de coronavírus, têm aparecido inúmeras mensagens mediúnicas que trazem algum tom de verdade, de bondade, de esperança, porém induzem a equívocos. Então, nós vamos desconfiar dos que nós chamamos profetas da erraticidade ou do mundo espiritual. Nós sabemos que os espíritos, eles são a alma daqueles que um dia já viveram na Terra. Ora, como aqui no planeta Terra tem muita gente charlatã, tem muita gente de má índole que gosta de enganar as pessoas, são defraudadores, enfim, que usam ardilosamente de sofisma para introduzir conceitos equivocados. E toda vez que nós vemos isso,
psicografia, que às vezes são de espíritos mistificadores, ou ainda fraude do próprio médium que escreve de si mesmo, das suas ideias, nós vamos observar. Primeiro, segundo o Evangelho, melhor dizendo, segundo o Livro dos Espíritos, você, para conhecer uma mensagem mediúnica, se é verdadeira ou falsa, você tem premissas que primeiro você tem que seguir. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec faz análise de várias mensagens. Então ele começa dizendo: é preciso observar primeiro a linguagem que os espíritos usam. Os espíritos superiores, eles emanam os seus conceitos com clareza, com assertividade, e mais, eles também usam de uma linguagem superior, usam de termos elevados, nunca termos chulos, nunca termos jocosos, sempre usam seriedade. Então, o primeiro é a linguagem superior, porque se é um espírito superior, ele há de ter superioridade na sua linguagem. Então, é o primeiro item. O segundo item é a concisão. Os espíritos superiores falam muito e profundamente com poucas palavras. Então, as mensagens dos espíritos superiores, nós vamos identificar logo pela sua linguagem superior e pelo seu poder de síntese. Terceiro lugar, o conteúdo. O conteúdo deve ser revestido, além de toda a seriedade, de lógica, de razão. Depois, de utilidade é outro critério. Eu estava analisando uma mensagem mediúnica que rolou muito estes dias, e diziam que o coronavírus, a cura ia acontecer dia 17 de maio, que em 2050 a Terra já estaria redimida. Então o Espírito deu datas. É muito cuidado isso, porque os espíritos superiores, quando fazem alguma predição, eles não dão datas. Outra é uma mensagem do Chico Xavier, há muito tempo psicografada, que se encontra inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em que ele fala que um dia chegará um presidente que estará montado num cavalo branco, e foi dando características de uma verdadeira liderança. E aí muitos candidatos à presidência, desde os anos 80, vêm se apresentando como essa figura que o Chico teria predito. Então, muito cuidado, que não é de hoje, que estão dizendo que cada presidente que vem é um dos enviados para ajudar a nossa pátria. Claro que todo presidente ele faz muito pelo seu país. Cada um contribui com a sua inteligência, a sua capacidade. Então, todos são missionários. No entanto, nem todos conseguem cumprir a sua missão. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Esses ardis que alguns espíritos usam para enganar. Então, se há na Terra espíritos que produzem fake news, modernamente falando, que são verdadeiros estelionatários, quando estes homens desencarnam, eles, se não se arrependem, continuam produzindo essas mensagens falsas do mundo espiritual para cá. Quando não é fraude do médium que inventa as suas mensagens. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como discernir se uma mensagem é certa ou verdadeira? Então são esses os critérios. No entanto, o bom senso, e muitas das vezes, se você tem dúvida, primeiro conselho, não encaminhe para grupos de WhatsApp, outras redes sociais. Se você tem dúvida, ou se você não tem dúvida e não tem estudo profundo, peça a alguém que você saiba, que tenha mais conhecimento, mais tempo e experiência de doutrina espírita, para ajudá-lo a fazer essa análise, a fim de que você não vincule mensagens mediúnicas equivocadas, né? Falsas, e às vezes
muito, até vamos dizer assim, muito bobinhas, né? Porque nessa mensagem que eu havia falado ainda agora, o Espírito anuncia que o coronavírus acabará, que a pandemia acabará. Isso não, gente, não precisa um Espírito vir dizer que o coronavírus vai acabar. Claro que vai acabar. Toda pandemia, ela chega ao ápice, depois ela acaba. Isso é natural, já houveram vários no mundo. Então, a gente já vai vendo que essa é uma mensagem vinda do mundo espiritual ou da cabeça do médium, mas que não é uma mensagem verdadeira. Por isso que nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, quando ele diz: meus bens amados, não creai em todos os espíritos. Primeiro experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós vamos encontrar realmente no mundo espiritual todas essas gradações de espírito. Não é porque um espírito desencarnou que ele já é santo. O espírito continua no mundo espiritual sendo o que ele era, com as limitações que ele tinha. Se é uma boa pessoa, se é uma pessoa dada à ciência, se é uma pessoa dada à filosofia, ela continuará, porque ela não perde a personalidade, o seu jeito de ser. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque se ficarmos com a nossa atenção voltadas apenas para coisas falsas, nós nos desviaremos das que são verdadeiras. Então, ao invés de estarmos cultuando mensagens que são fantásticas, que são maravilhosas, que são com belas palavras, mas não trazem um fundo de utilidade de verdade, né? Então é melhor nós nos determos na leitura dos livros espíritas. Se queremos saber um pouco mais sobre a atualidade, sobre tudo do que estamos passando com o coronavírus, nós temos palestras excelentes do Alberto Almeida, do Haroldo Dutra, do Divaldo Franco, que têm trazido para nós reflexões profundas, e especialmente o Divaldo, que nos tem trazido ultimamente palestras nos alertando sobre as ocorrências que estão nos trazendo. Então, amigos, lembrai sempre que o homem de bem tira do tesouro do seu bom coração, assim como o espírito tira do tesouro do seu bom coração aquilo que ele tem. Então, todos nós que somos espíritas temos esse compromisso com a verdade, divulgar boas mensagens, né? Ao invés de você estar divulgando psicografia duvidosa, basta você pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e publique nas suas páginas. O mundo está precisando de boas notícias e de notícias verdadeiras. Estamos acompanhando aqui as postagens das pessoas que estão nos assistindo, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui prontos para responder. Então estamos aguardando neste momento quem desejar fazer uma intervenção ou fazer algum questionamento, nós estamos à sua disposição aqui pelo nosso canal do Lemana no Facebook. E se não, nós estamos chegando ao término do tempo que nos foi dedicado, e nós uma vez mais agradecemos ao nosso querido Luiz Maranhão, que nos fez esse convite de estarmos juntos aqui neste bate-papo, e nos colocamos à disposição para quantas vezes assim desejarem. Então, amigos queridos, desejo a todos uma boa noite de paz, e que prossigamos firmes na nossa tarefa de divulgar a doutrina espírita, divulgar a verdade, viver a verdade, trabalhar a verdade, sobretudo as verdades que mais precisamos, as verdades instrutivas e as verdades consoladoras. Nós precisamos de consolo. A doutrina espírita é o consolador prometido. Ela não é o resolvedor prometido. Nós vamos justamente ter em mente que o consolo que a doutrina traz é para que tenhamos serenidade nesta hora, confiança em Deus, ok? E tenhamos muita paz.
Há uma intervenção aqui do Robson Maranhão, dizendo que então não teremos novas informações. Muitas vezes não seria um ponto de vista. Robson, quando nós temos ponto de vista, nós devemos dizer, olha, esse é o meu ponto de vista, eu penso isso, eu acho isso. O que eu não posso é psicografar e, após psicografar, não passar pelo crivo da razão. O crivo da razão não é a razão própria, não é a minha razão, não é a sua razão, é a razão da doutrina espírita, é o crivo do Livro dos Médiuns. Esse é o crivo verdadeiro, né? Os itens que o Livro dos Médiuns nos diz para identificarmos se uma verdade é realmente verdade, uma revelação é verdade. Por exemplo, Robson Maranhão, há poucos dias o Divaldo Franco disse que um mentor espiritual disse a ele que no dia 15 ainda de setembro do ano passado, nas colônias espirituais tocaram as clarinadas. Clarinadas são sons de clarinete que ecoaram em todas as colônias espirituais, assim como aconteceu no livro Nosso Lar, era o advento início da Segunda Guerra Mundial, que os clarinetes tocaram nas colônias espirituais, convocando os trabalhadores espirituais de boa vontade, porque haveria muita tragédia, muita dor, muito sofrimento na Terra. Então, o Divaldo deu essa revelação, uma revelação nova, e disse mais, que muitos enfermeiros e médicos espirituais foram convocados por Jesus para atender a humanidade, para socorrer os recém-desencarnados, que estão desencarnando a mais que nos tempos normais. São milhares de pessoas agora nessa pandemia desencarnando em massa. Então eles estão sendo muito bem acolhidos e isso é uma revelação. Então nós vamos entender o Divaldo Franco como um missionário. São mais de 60 anos trabalhando gratuitamente na Mansão do Caminho, atendendo crianças, atendendo famílias. Toda uma vida dedicada à psicografia, à palestra, nunca cobrou nada, não fica com nenhum centavo dos livros que psicografa. Então aí a gente já vê que ele tem autoridade moral para que possamos ter nele um medianeiro seguro, um verdadeiro profeta. Por que nós confiamos em Divaldo Franco? Porque Divaldo Franco, tal qual Chico Xavier, foram pessoas que trabalharam a vida inteira para o bem. Então nós temos agora uma pergunta da Maria dos Anjos, perguntando o seguinte: como devemos agir diante de pessoas que acreditam em tudo que lhe dizem quando é mediúnico, né? Então é preciso entender que nós não estamos mais na Idade Média, na Idade Mágica de acreditarmos em tudo, né? Nós estamos na Idade da Razão. E a gente precisa então passar pelos três crivos: o crivo da verdade, o crivo da utilidade e o crivo também se é consolador. Então nós temos que entender tudo isso para que não devemos acreditar. E o que mais está acontecendo hoje são pessoas, até mesmo espíritas, compartilhando essas mensagens que são mensagens verdadeiramente sofismáticas, não são verdades. Tem verdades, no meio das verdades é mentira. Essa é a pior mentira, é aquela baseada na verdade. Você tem a arte, o ardil de iniciar com premissas verdadeiras e depois no meio vai infiltrando as falsidades para desviar do que é essencial, né? Então temos que ter muito cuidado. E o Luiz Antônio está nos lembrando que a doutrina espírita ela tem também um crivo muito interessante, que é a universalidade da revelação mediúnica, né? Então Kardec, quando ele fazia uma pergunta aos espíritos, ele fazia a mesma pergunta a médiuns diferentes, às vezes em países diferentes. Então ele pegava todas aquelas mensagens, respostas, né, da pergunta que ele fez, e aí ele pega todas as que são coincidentes, descarta as que são inverídicas, ou distoantes, ou ilógicas, como verdadeira. E isso dá uma segurança. Se nós temos inúmeras mensagens coincidentes, eu vou logo entender que não é da cabeça do médium.
Isso aí é revelação verdadeira e mediúnica. Então, o controle universal dos ensinos dos espíritos é muito útil, além, não é, da qualidade moral do médium que produz esta mensagem. É preciso ter muito cuidado. Um tempo desse também, atribuiu-se ao médium Divaldo Franco uma mensagem que foi reproduzida aí no fundo a bandeira do Brasil, e essa mensagem começava assim: os espíritos superiores estão com dificuldade de ajudar os encarnados. E aí pedia oração, pedia atenção, pedia foco, pedia um monte de coisas positivas. No entanto, vejam, os espíritos superiores, se são superiores, eles não têm dificuldade de ajudar os encarnados. A dificuldade é dos encarnados de não chegarem à sintonia com os espíritos superiores para serem intuídos por eles. Mas os espíritos superiores, Jesus no comando e os seus enviados, eles sabem o que fazem. Tudo o que acontece tem um propósito. Então Deus sabe realmente aquilo que é útil, e se nós temos que passar por alguma prova, nós vamos passar. No entanto, amigos queridos, essa mensagem já começou com uma premissa falsa. Os espíritos superiores estão com dificuldade de ajudar o Brasil. Olha, imaginem isso. Se Jesus tem Ismael, guia espiritual do Brasil, um espírito muito evoluído, é um espírito que foi guerreiro, é um espírito, desde o Velho Testamento, já era superior, encarnou com missão e agora é o nosso mentor espiritual. Tudo que nos acontece está dentro da lei divina. Não está melhor o mundo, o Brasil? É por responsabilidade de nós encarnados que não estamos colocando em prática as leis espirituais, a lei de solidariedade, a lei de amor, enfim. Né? Então temos que ter cuidado com mensagens apócrifas, está nos lembrando aqui o Luiz Maranhão. As mensagens apócrifas, entretanto, são mensagens que não são verdadeiras e nem são assinadas. Outro ardil que os espíritos inferiores fazem é assinar a mensagem com o nome de um espírito superior para melhor enganar os médiuns e os seus leitores. Às vezes atribuem a Bezerra de Menezes algumas mensagens. Quando nós vamos ler a Bezerra de Menezes, André Luiz ou tantos outros espíritos, quando nós vamos ler, nós não identificamos que aquela mensagem tem um cunho sério, profundo, esclarecedor, consolador, orientador, como é o espírito Bezerra de Menezes. Então a gente já vai percebendo que isso é uma mensagem falsa, ok? Amigos queridos, então já até ultrapassamos o tempo a nós dedicado, e mais uma vez então a nossa gratidão aos amigos do Centro Espírita Lemana, que é o Centro Espírita Legião Espírita Maria de Nazaré. É verdadeiramente uma grande alegria estar com vocês e desejamos muita paz a todos que estão conosco. Uma boa noite e tenhamos então muita serenidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que os benfeitores espirituais possam continuar a nos inspirar o bem. Muita paz a todos.